Salve, salve, empreendedores brasileiros espalhados pelo mundo. Seja muito bem-vindo a mais um episódio da série Vancouver. É o Pode Bem na Estrada, entrevistando e conversando e ouvindo testemunhos, ouvindo histórias de brasileiros que, pelo mundo afora, empreendem, enfrentam desafios e superam a cultura, a língua e tantas outras coisas que a gente se depara quando a gente migra. Seja muito bem-vindo para ouvir essas histórias. Mais uma vez, muito obrigado ao consulado que abriu as portas para a gente gravar dentro do consulado de Vancouver. A Carol, que fez todo esse trâmite. A Embravan também, que esteve junto, costurando todos os contatos, fazendo contato com os convidados. Muito obrigado a cada um que contribuiu de alguma forma, estando aqui, abrindo o coração e a história pessoal. Não é fácil, a gente sabe disso, mas ajuda muitas outras pessoas a terem coragem de dar o próximo passo. Esse episódio é um oferecimento do Chef Melo. Ele tem uma cafeteria, uma confeitaria com doces muito especiais, requintados aqui em Vancouver. Algo que você vai experimentar um momento especial. Não é algo, nada que você viu, é um tempero e um pouco da França em Vancouver. Algo que eu posso falar que na minha região, lá em Winnipeg, em Manitoba, a gente não vê nada especial dessa forma. Muito obrigado ao Chef Melo que está com a gente. A gente vai ouvir um pouquinho também da história dele. E hoje a gente está com uma pessoa muito especial. Muita gente conhece ela, muita gente conhece pela experiência, muita gente deposita nela a confiança dos sonhos, que é a Marilene Quintana. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Samar. Você está aqui com a gente. Contar um pouco disso, contar um pouco além dos processos, né, migratórios. E eu queria ouvir um pouco de você, do Brasil, quando você veio, como que o empreendedorismo e essa coragem de empreender, esse mosquito picou e você falou assim, não, eu vou empreender. Legal. Bom, primeiramente, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui compartilhando a minha história com todos vocês. Bom, algumas pessoas até já ouviram um pouquinho da minha história, né? Já falei em alguns canais, etc. Mas, com certeza, uma oportunidade especial. Eu acho que cada entrevista também é diferente para a gente, enfim, amadurecer muito mais essa troca, essa entrega que a gente faz, né? Com cada uma dessas perguntas e aprendizados que a gente nunca para, né? Sempre é um aprendizado. Bom, então, para responder a sua pergunta, né? Quem é a Marilene do Brasil, né? Quem era a Marilene no Brasil? A Marilene no Brasil, primeiro, desde criança, eu queria trabalhar com leis, com direito. Eu brincava, por exemplo, de ser juíza, de ser promotora, de fazer acordos com as minhas irmãs, quem vai cuidar do meu papel de carta, Sim. sob a pena de ter que arrumar minha cama por um mês, se acontecesse alguma coisa errada com a minha coleção de papel de cartas. Enfim, eu era muito ligada e sempre falei desde pequena que eu queria ser uma juíza, uma promotora, né? Enfim, as coisas mudaram porque eu comecei a trabalhar na Telefônica. Estava entrando ali na faculdade no ano de 2000, então você sabe, era né, Mundo. uma coisa... se falava muito, né, que a área de tecnologia era a profissão do futuro, né? Eu estava trabalhando na Telefônica para dar suporte para speed da internet. Uou. Então, assim, era uma coisa... O pessoal fazendo a transição de conexão de escada. Eu tinha tido a minha primeira experiência profissional também, dando cursos de Windows 95, de internet. Então, eu estava ali ligada à tecnologia e pensando ali, né, de, poxa, eu quero ser bem-sucedida, eu quero apostar. Por algum motivo ali, naquele momento de registrar, eu acabei indo para a área de computação, ciências da computação. Então, me formei uma cientista da computação. Completamente diferente. Meus pais falaram assim, o que aconteceu? Cadê a advogada? Cadê a juíza? Cadê? Exatamente, né? Mas, apesar disso, eu falei assim, não, eu vou traçar minha carreira nessa área de tecnologia e depois eu ainda vou estudar um dia direito, nem que seja como um hobby, nem que seja uma coisa que eu faça assim, olha, por paixão mesmo, né? Enfim, e aí a vida seguiu. Na área de tecnologia, eu acho que um pouco muito da questão ali de eu ter facilidade de comunicação, de negociação, de gostar de ler documento técnico, de ler contrato, dessas coisas, eu acabei indo para uma área mais administrativa da área de tecnologia. Então, eu trabalhei como Service Delivery Manager, né, que era
responsável por contas, né, que contratavam a empresa que tinha um determinado software, depois Service Delivery Manager para a empresa que fazia instalação de data center, depois gerente de operações para a implementação de projetos de Service Desk em grandes empresas, cross-nationals, assim, em Latin America, etc. Então, assim, várias coisas super bacanas, super legais, que me deu uma vivência muito bacana, assim, de gestão, de processo, de implementação. Então, assim, mesmo sendo tecnologia, eu estava muito ligada ali à parte. Entender o contrato, entender a necessidade do cliente, encontrar soluções, né? E ali foi. E eu estava muito feliz com a minha carreira, para falar a verdade. Mas ainda assim, eu falava, um dia eu ainda vou estudar direito e satisfazer essa questão pessoal que vem comigo desde sempre, né? Sim. De ser a defensora das causas impossíveis, de gostar de brigar, de persistir quando precisa, sabe assim? De buscar pelos direitos. Buscar pelos direitos, enfim, e ao mesmo tempo também de ser uma pessoa que ajuda, né? Ajuda as pessoas a resolverem questões, né? Enfim, normalmente é muito difícil para as pessoas, né, assim, entender algumas particularidades, fazer aquela leitura e separar cada pedacinho para entender exatamente o que cada pedaço significa, né? E eu acredito que eu tenho essa habilidade. Mas, enfim, cheguei, né? Eu na verdade, assim que eu terminei a faculdade, quando eu estava terminando a faculdade de ciência da computação, não tem como falar de tecnologia sem falar de inglês, né? Sim. É a linguagem, né? Sem entender bem o inglês. E eu sabia que para eu ser bem-sucedida na área de tecnologia, era muito importante ter um bom inglês. Então, eu já estudava, desde que comecei a faculdade, comecei a aprimorar meu inglês. Estudei ali no Brasil por 5 anos e quando eu me graduei, eu fui estudar inglês em Londres, né? E aí foi porque o mosquitinho da oportunidade de morar fora me picou. Na época eu tinha um blog, né? Chamava Dias Melhores para Sempre. E eu postava bastante coisas da minha experiência em Londres, que eu tava. Tá online ainda? Não, você tirou? Mais. Não. Eu nem tirei, acho que cancelaram mesmo, porque é muito antigo. E aí saiu mesmo do ar. Mas, enfim. E aí eu comecei a falar para as pessoas ao meu redor que eu tinha gostado muito da minha experiência e que eu queria morar fora. Na época foi muito legal que a empresa que eu trabalhava, que tinha me dado a licença para eu ir estudar inglês, soube, até meu chefe acompanhava meu blog, etc., né? E ele soube que eu estava com a intenção de ficar. E aí ele pegou, entrou em contato comigo e me deu uma promoção. Ele falou, olha, quando você voltar, você vai coordenar o projeto em inglês, né? O projeto desse cliente, que era o cliente que eu atuava, um grande cliente aí da indústria farmacêutica. E eu falei, poxa, uma oportunidade muito bacana da minha carreira que eu estava esperando. Então, vamos embora, vamos voltar. E depois eu retomo esse sonho de morar fora, né? E aí, quando eu estava ali com 29 anos, né? Eu tava muito bem na minha carreira. Eu tava, assim, tinha meu apartamento próprio, já pago. Tinha um carro bom, tinha muito respeito, né? Ali no círculo profissional, né? Então, eu tava indo muito bem. Tinha feito meu MBA também, né? Então, tava assim, tudo muito certinho. Tava com um bom inglês. Mas ficou aquela questão, né? Eu falei assim, poxa, agora que eu alcancei já esse estágio, eu acho que está na hora de... A crise dos 30, acho que cada década tem uma crise, Sim. né? Aquela que será que eu estou no caminho certo? Será que não é o momento de eu dar uma virada, né? E aí eu falei assim, eu quero apostar em morar fora. E na época, né, assim, eu e minha irmã mais nova, somos muito próximas. E quando eu terminei a faculdade e fui para Londres estudar inglês, eu a influenciei. Eu falei, olha, você terminou a faculdade de inglês extremamente importante. Ela vinha estudando comigo, né? Os 5 anos que eu estudei lá na escola de inglês, ela também estudou. Mas ela, quando terminou a faculdade, eu falei assim, você precisa fazer um intercâmbio para aprimorar o seu inglês, né? E aí, com a vivência, você vai conseguir corrigir sua pronúncia, você vai conseguir para começar a pensar em inglês. E assim, você não consegue isso só estudando no Brasil. É muito mais difícil conseguir isso estudando no Brasil, né? Então, faz nem que seja aquele intercâmbio de 1 mês, né? Vai 1 mês e vai ter essa imersão. E aí, ela veio para Vancouver, né? Então, ela veio para Vancouver e ela começou, tô apaixonada por Vancouver, porque Vancouver é muito bacana, foi uma experiência muito legal. E foi daí, né, que comecei a pensar em Vancouver. Então, naquele momento ali, né? Poxa, eu quero morar fora, quero
explorar essa experiência. Então, naquele momento, eu tinha feito uma transição. Eu tinha saído de uma empresa que eu amava trabalhar para apostar numa nova empresa. Na verdade, numa empresa que eu já tinha trabalhado anteriormente, mas num cargo muito mais legal. Mas eu falei assim, poxa, é tudo que eu pedi, é tudo que eu queria profissionalmente, mas eu acho que eu não estou feliz, então acho que está na hora de fazer uma virada. E aí eu conversei na empresa, eles queriam fazer, por exemplo, um corte no projeto. Eu falei, me corta, eu sou o maior salário do projeto. Me corta, eu treino as pessoas que vão me substituir, né? A gente faz esse processo assim longo, porque eu não tenho pressa. Quando tudo estiver pronto, eu vou me embora, né? E aí pego a minha rescisão, que vai me ajudar com todo esse projeto, e faço o que eu quero fazer. É claro que na hora que acontece, dá aquele frio na barriga. Não é essa tranquilidade, não é algo tão planejado, que você tem tanta certeza de que vai dar certo. Quando a pessoa acima de mim fala assim, Marilene, olha, a gente tá pronto agora para realmente, então, né, te dar um notas e você seguir com o que você pediu. Não tem volta. E aí, teria volta, né? Essa é uma coisa muito interessante que eu falo para as pessoas sobre o Plano Canadá. As pessoas tratam o Plano Canadá como assim, meu Deus, se eu largar tudo, acabou minha vida no Brasil, acabou minha carreira, não vou ter para o que voltar. Gente, tudo que você constrói no Brasil, ninguém te tira. Se você teve uma boa carreira, relacionamentos, né, ficou bem estabelecido, não importa quantos anos passam. Hoje, né, com 11 anos de Canadá, se eu ligar para amigos que eu deixei no Brasil, fala assim, poxa, eu tô voltando pro Brasil, eu quero alguém tem uma indicação na área de TI, eu tenho certeza que eu teria. Sim. 11 anos depois. Porque é uma coisa que ninguém te tira, sabe? Então, assim, eu acho que esse também é um ponto que eu, apesar de ficar com medo, ficar com frio na barriga, eu enfrento meus medos. Eu falo, você tá com medo? Vai com medo, entendeu? Porque é uma decisão lógica que eu tomei, que faz sentido, racional, bem pensada. Se tá dando friozinho na barriga, mas normal, eu decidi, né? que era para fazer, é normal. Então segue com o caminho, né? Então, deu um friozinho na barriga. Eu não tinha nem meu visto aprovado. É uma coisa que eu já falo para meus clientes. Não faça, não sai do trabalho, não, né? Não fecha a porta antes de abrir a outra. Exatamente, né? E hoje eu falo para os clientes, mas eu fiz tudo errado, né? Era marinheira de primeira viagem. Nessa situação, não tinha o conhecimento que eu tenho de Canadá hoje. E aí, eu saí da empresa. Deu um pânicozinho. Eu fiquei ali como consultant até o visto ser aprovado. Deu tudo certo. Cheguei aqui sozinha. Vim solteira, sozinha, não conhecia ninguém. Porque minha irmã tinha vindo, mas foi para um intercâmbio de curta duração. E ela já tinha voltado. Ela não estava te esperando aqui quando você chegou. Não, ela só me falou, olha, é muito legal, vai. Pode ir. E aí, como a gente é muito próxima e a gente se conhece muito bem uma ou outra, poxa, se a Leia gostou, né, por que não? Eu acho que faz sentido. E aí eu comecei a pesquisar e tinha alguns fatores muito interessantes, né, porque vocês sabem a vida de São Paulo, né? Eu era de São Paulo, não era São Bernardo do Campo, São Paulo. E a vida corrida de São Paulo, assim, é trabalhar 12, 14, 16 horas por dia, né? É ficar muitas horas no trânsito. Enfim, e eu trabalhava muito. Então, eu estava começando a pensar também assim, poxa, eu quero ter mais tempo para, enfim, cuidar da saúde. Quando eu ia visitar clientes no Rio de Janeiro, por exemplo, e as pessoas falavam assim, Marilene, termina a reunião, porque a gente tem futebol aí na praia. Eu falava, gente, que bacana. Que vida é essa, né? Porque lá em São Paulo não tem essa que termina a reunião 5 horas, que eu quero aproveitar a minha semana. A semana, assim, é 100% trabalho. Você chega acabado em casa e praticamente cai na cama e dorme, né? Ou vai para um happy hour, porque, né? Já é a continuidade. Mas assim, aí chega, come alguma coisa e dorme, assim. Depois é trabalho. E eu pensava muito nisso. E alguém me falou assim, Vancouver é como o Rio de Janeiro, né? Uma cidade relativamente grande, né? Assim como não tão grande quanto São Paulo, seria Toronto, mas as pessoas são muito preocupadas ali de se conectar com a natureza. Eu falei, poxa, que bacana, eu acho que é isso que eu estou procurando. E outra coisa que me chamou muita atenção foi pesquisar sobre o Canadá ser aberto para novos imigrantes, porque esse era um medo que eu tinha, né? De, poxa, eu quero me mudar para um novo país, mas eu não quero trabalhar em subemprego. Eu até aceito trabalhar em subemprego para o momento inicial, mas eu quero
eu quero ter a possibilidade de entrar na área que eu atuo, né? De crescer na área de TI, de fazer uma transição na área que eu atuava no Brasil. Então, pesquisando, eu vi que o Canadá estava muito aberto a receber migrantes, receber skilled workers, etc. E eu falei, legal, então é Vancouver, é Canadá. Então, vim para cá, 1 ano de estudos, era 6 meses de estudo, 6 meses de trabalho. Vim para homestay e era muito engraçado que a família, né, era um casal com 3 filhos. Eu aceitei casa com criança na época e eles eram um pouquinho mais velhos do que eu, mas essa questão do enfim, eu tinha 30 anos, eles tinham sei lá, 34, 35 anos, mas é engraçado essa questão do homestay, que eles tratam você como filha, né? E eu falei assim, que bacana esse momento, né? Eu saí de casa, já morava sozinha. E foi, assim, uma aventura em vários aspectos. Era uma família italiana. Eles... o programa que eu fiz até fez um matching, né? A família atuava com TI, o pai da família, com gerente de projetos, que também é uma área que eu atuei no Brasil. E era muito legal, a gente trocou muito, assim. Enfim, ali nos 6 meses eu podia trabalhar part-time. Eu encontrei um trabalho como Customer Service na Future Shop. Mas antes disso... eu estava ali, né, num nível avançado na escola, né, de inglês. Eu vim para estudar inglês, né? E eu já entrei no nível avançado. E aí, eu não tinha começado ainda a procurar emprego. E as pessoas começaram a trabalhar emprego. Você meio que fala assim, poxa, vou começar também, né? Vou começar a olhar para isso. Eu sofri para encontrar emprego. As pessoas sempre falavam overqualified. E eu estava procurando em restaurante, em shopping. E teve dia que eu sentei e chorei. Eu falei, meu Deus, eu não consegui. Não quero isso. Por que eu não tô... Não, mas eu chorei porque eu não consegui. Eu falava assim, como assim overqualified? Não, digo assim, rasgo o diploma, não me importa, eu quero começar, né? Exatamente. E aí eu falei, não, quer saber? Eu vou focar mais na minha área mesmo, sabe? Eu sempre tento, com cada evento que acontece, tentar entender qual que é o aprendizado. Será que tem uma outra oportunidade que eu não estou vendo? Né? Então, eu sempre tento fazer uma reflexão, né? De como eu agi, de como as coisas aconteceram. Você tenha, talvez, um approach diferente para aquela situação. E aí, eu comecei a ter um foco mais para tecnologia. Eu só podia trabalhar part-time, mas eu acabei entrando na Future Shop, que é hoje a Best Buy, que é uma loja de eletrônicos, como Customer Service, mas foi todo um discurso ali, né? É o initial... path, né, na área de tecnologia, para eu me manter na área, para depois eu conseguir um trabalho. E assim, eu sempre estava pesquisando muito sobre o que fazer, como fazer. Era totalmente diferente. Lá, há 11 anos atrás, não tinha canais no YouTube, não tinha Instagram, não tinha informações, né, sobre... E tudo que era de visto, de imigração, de trabalho... né, aqui no Canadá, é muito difícil acesso. E você fez por você mesmo todo o processo de imigração? Ou você tinha alguma empresa, a mesma empresa que sua irmã veio? Como que... Eu tive uma empresa me assessorando, sim. Quando eu vim, na verdade, que é até incorreto, né? Assim, despachante no Brasil me ajudou com parte de intercâmbio e de visto, né? Teve uma agência de intercâmbio. E vocês sabem que é proibido para qualquer empresa de intercâmbio fazer vistos. Para fazer vistos também tem que ter a licença de consultor regulamentado ou consultora regulamentada. E a gente não sabe disso, né? Então, lá do Brasil, eu fiz com um amigo que trabalhava numa agência de intercâmbio e a própria agência direcionou para fazer o visto. Então, aquela parte inicial eu fiz com essa empresa de intercâmbio. Chegando aqui, era pesquisando por minha conta, maior parte das vezes, né? Tanto a parte de trabalho, por exemplo, eu ouvia muito... Você não vai conseguir trabalhar na sua área. Você está sonhando. Você só vai conseguir trabalho em restaurante ou em loja. E eu não aceitei aquilo. Qual o conceito que eles te davam por conta disso? Você acha que é um pouco da característica da função, da questão de ser imigrante ou realmente de ser início, você acabou de chegar? É pelo tempo de Canadá? Era pelo visto mesmo, né? Era porque eu era uma residente temporária que tinha 6 meses de estudo, 6 meses de trabalho. E 6 meses de trabalho não era suficiente para alguém querer me contratar, investir, né? Mas eu não ouvi. Eu falei, eu vou tentar. O não eu já tenho, né? Eu vou tentar. Então, quando eu estava terminando ali a parte do estudo part-time, eu comecei a procurar na minha área, como coordenadora de projetos,
gerente de projetos de TI, né? E consegui. Na verdade, assim, na minha... praticamente a primeira entrevista, assim, que foi mais séria numa empresa... Porque tem aquelas entrevistas que eu falo assim, essa empresa não é séria, né? Sim. Mas a primeira entrevista que eu realmente consegui numa empresa séria, cheguei em casa e falei, não deu certo. Sentada numa mesa, né? A primeira entrevista de grupo com um monte de canadense, com experiência aqui, acho que não deu certo. Mas eu tinha uma certificação PMP, que é Project Management Professional, né? Para o pessoal de tecnologia provavelmente conhece. Muita gente no Brasil tem. É uma certificação internacional e a empresa gostou muito de ver aquele certificado, né? E gostaram de mim. Então, finalizei o processo e recebi uma oferta de trabalho logo que eu ia começar a ter autorização de 6 meses de trabalho. Já recebi ali. Então, saí do meu emprego part-time, que era de Customer Service na Future Shop, e já entrei na minha área, coordenadora de projetos de TI. E era uma coisa que também as pessoas falavam, mas TI é fácil. Não, TI é fácil para programador. Todas as outras áreas são mais challenging. São mais challenging. E quando você fala de uma área administrativa de TI, é ainda mais challenging, né? Mas eu consegui. Consegui meu primeiro trabalho. E aí, o que aconteceu, né? Eu já comecei a pensar em ficar naquele momento. Que eu falei, não, agora eu preciso... Meu visto vai ter uma duração muito limitada. Eu acho que Vancouver... Não tenho certeza ainda, mas eu acho que eu quero ficar. Pelo menos mais tempo, né? E aí... Enfim, tem uma outra história, que é a história de como eu conheci meu marido, que foi muito rápido também. Foi muito coisa do destino. Foi tudo ao mesmo tempo? Foi logo no começo? Eu conheci ele com 1 mês de Canadá. Com 1 mês. E ele acho que foi o grande anjo que, enfim, me ajudou a ser quem eu sou hoje também, né? Então, quando eu falava assim, por exemplo, poxa, fui na entrevista, acho que não vai dar certo, tinha um monte de canadense super qualificado. Ele falou, não, calma, espera, seja paciente, acredite, né? Eu já tenho por mim, assim, de ser uma pessoa muito otimista, de acreditar, de sabe, não, eu vou influenciar o universo com os meus pensamentos, eu vou pensar positivo, né? E ele também fala, calma, ele é muito calmo, ele é muito tranquilo, assim, muito sábio. E ele fala, não, calma. E aí, quando o visto, né, eu consegui o trabalho, etc., e comecei a considerar ficar, eu pesquisei as opções, né? E eu conversei com a empresa. Falei, empresa, tem esse processo aqui, né? Vocês podem assinar todos os documentos? E aí eles falaram que sim, no outro dia já apresentei todos os documentos. Não era como hoje, na verdade, né? Que tem que esperar o convite para aplicar, né? O processo com suporte do empregador era assim, você prepara os documentos e aí eu já levei os documentos no dia que eu fui levar os documentos para ser contratada. Então, assim que eu aceitei a oferta de trabalho, eu já perguntei se eles podiam me ajudar. No dia que eu fui levar a documentação, eu já levei todos aqueles documentos para eles assinarem. Então, era documento para eu assinar para começar a trabalhar e documentos para eles já assinarem, para eu já dar andamento no meu visto. Então, e no PR, na residência permanente, né? Então, acho que isso é uma coisa que eu falo também muito hoje para meus clientes, que foi um diferencial muito importante na minha história, do tipo assim, de pensar 5 passos para frente e se planejar. Ter o step by step. Sabe, ter ali a visão, né? Se eu tiver aqui, se eu quiser isso, qual que é o próximo passo? Se eu tiver aqui, se eu quiser isso, qual que é o próximo passo? Né? As pessoas às vezes pensam assim, às vezes depois vê. E é muito comum que eu atendo clientes que eu falo assim, nossa, tá vindo aqui quando o serviço está para acabar no último momento, eu não tenho nem como fazer processo, porque tudo no governo é moroso. Né? Então, mesmo que a gente faça, é aquele com emoção. Tô mandando, sem as bases, a gente vai ter que adicionar segura depois. Aí, fica aí. Vai dar um monte vai ter um monte de risco adicional por conta do tempo, né? Então, assim, eu acho que essa foi uma coisa muito certa que eu fiz no meu processo e que, apesar de eu falar para a maioria das pessoas fazer isso, assim, olha, planeje, né? Quer vir para o Canadá? Tem ali uma pontinha de talvez, quem sabe, eu queira ficar. Sim. Não tenho certeza, mas talvez, quem sabe, eu queira ficar. Já planeja, já faz a sua consulta de imigração, já vê quais são as opções, qual que é a melhor cidade, qual que é a melhor província, qual vai ser a sua opção A, opção B, opção C, o que você precisa fazer, né, para poder estar mais qualificado para aquelas opções, né? Então, mesmo que você não tenha certeza, chegou naquele estágio, olha,
vou me antecipar, tô chegando naquele estágio, né? Então, como eu, assim, né? Consegui o trabalho, né? Part-time, tava entrando ali para fazer a transição full-time, antes de ter autorização, comecei uns 2 meses antes, procurar um emprego já na minha área, sabe? Já preparar o currículo certinho. Bloqueei ali, eu decidi quem que eu iria ouvir e eu segui o que eu tinha determinado, que eu iria tentar, né? Com esse pensamento do não, já tenho, eu vou tentar, eu vou buscar. Uma coisa que você falou que é importante, e a gente falando desse processo, né, de migração, eu falo com algumas pessoas que todo mundo que imigrou é um empreendedor. Sim. Ele empreendeu na própria vida, né? Ele se arriscou, tomou passos. E nesse empreendimento, nessa decisão, o parceiro é muito importante. Sim. Você citou o seu esposo, seu marido. São, em algumas situações do processo de empreender, que às vezes vai demandar tempo, energia, um apoio, um suporte. Como no processo de imigração também, que às vezes, em alguns momentos, você fala assim, não, já vou jogar a toalha e normalmente é o outro que te dá um suporte. Que te segura sua mão e fala, calma, segura. Então, se você pretende empreender ou imigrar, ou tomar decisões importantes, converse com seu parceiro, esteja em comum acordo, porque vão ter pedras. Sim. E normalmente, se vocês não estão em comum acordo, essas pedras vão ser, vamos falar assim, vai ser munição para que... aumente o problema, né? Com certeza. Então, é importante que a gente tenha esse apoio, e esse apoio que você falou do seu marido, de estar lá, não, vai, tenta de novo, vai na próxima. Namorado, viu? Na época namorado, só. Namoradinho, assim, né? Mas é um apoio muito grande, né? Assim, vai de novo, bate na próxima porta, olha uma opção, continua, vai dar certo. Eu já tinha isso muito certo, ele me motivou a sustentar aquilo, né? Porque quando eu via, por exemplo, eu ouvia dos estudantes internacionais que estavam ali no meu ciclo que não ia dar certo. Todo mundo só trabalhando ali em restaurante, etc. Feliz, né? Aquela vida de festa, né? De intercâmbio adolescente. Mesmo que eu tinha 30 anos, assim, todo o grupo estava naquela vibe, né? E eu já comecei a trabalhar num emprego mais sério, né? Que eu tinha que acordar cedinho, ir para o escritório, etc. E já comecei a encaminhar meu processo. E aí é que entra a parte que nem tudo são flores, né? A empresa foi vendida, eles fizeram uma demissão em massa, eu fui demitida junto com outras pessoas. E o que acontece com o meu processo? Depois de muitas lágrimas, né, eu falei, agora eu não vou ter como ficar. Contratei vários profissionais, né, eu tinha uma pessoa me assessorando, mas assim, não conseguiu me dar segurança para a certeza do que iria acontecer com o meu processo, se eu iria poder ficar, qual que era a alternativa. E eu fiquei muito frustrada de tentar conversar com vários profissionais diferentes para tentar entender. Eu preciso de um step by step, o que pode acontecer, o que eu posso fazer. Um norte, né? Uma direção. E ninguém sabia. Então, eu tive que pesquisar muito, né, por mim mesma, para entender. Inclusive, hoje, assim, eu acho que existe clareza sobre isso, mas é muito porque... Inclusive no mercado brasileiro, eu entendi como fazer. Eu acho que ainda tem muito profissional que não sabe, né? E eu comecei a pesquisar, eu comecei a estudar. E aí as pessoas, né, sabendo também que eu estava estudando, primeiro que eu tinha, né, conseguido um trabalho que ninguém nunca nem tinha pensado em nem tentar, e eu tinha conseguido um trabalho, eu tinha conseguido dar entrada no meu processo, ninguém nem estava pensando naquilo. E quando eles começaram a pensar, eu já estava ali já no final do processo, né, no meio do processo, pelo menos. Então as pessoas começaram a me perguntar, mas como que é isso? Como que faz aquilo? Como faz aquilo? E eu começava a estudar sobre os processos de visto, de imigração e etc. E ficava tentando ajudar as pessoas a tomar um cafezinho, ajudar, até preocupar minha mente. E eu tinha o maior prazer de fazer aquilo, de fazer ligação, de tomar café, de ajudar as pessoas. E aí foi o que o meu namorado, né, na época, falava assim, seus olhos brilham de uma forma quando você está falando de imigração. Quando você está ajudando as pessoas, será que... Por que você não faz isso profissionalmente? Por que você não vê de ser uma pessoa que profissionalmente vai ajudar as pessoas a ficar no Canadá? Então, não foi uma ideia necessariamente minha, né? Foi ele que falou assim, seu olho brilha. E eu falei, poxa, eu vou ter que estudar Immigration Law. É o meu sonho, era o meu sonho de fazer isso. E eu vou fazer isso aqui no Canadá. Ele viu o negócio nascendo antes de você. Ele viu. E aí, eu tinha que ainda resolver o problema do meu processo, eu ia poder ficar aqui, eu estava com visto fechado
baseada na empresa, que era de tecnologia, né? Apliquei para algumas extensões, porque na época apliquei para o processo provincial de BC. BC deu ali um prazo para eu encontrar um outro empregador que substituísse o suporte, senão eles iam cancelar a minha imigração, meu processo de imigração. Eu consegui uma extensão, e nessa segunda extensão, meu processo federal foi aprovado e eu consegui me tornar residente permanente. Então, eu não consegui um outro empregador para substituir o suporte, mas eu consegui, graças a Deus, finalizar o processo. E aí, quando eu finalizei, para estudar Immigration Law naquela época, precisava ser residente permanente ou cidadão canadense. No dia que eu peguei o PR, eu já estava com toda a documentação prontinha. E eu tinha batido lá fazer a matrícula e falaram, não pode. Só quando você tiver a imigração. No dia que eu receber o papel, só anexei. Agora tá certo. Tá aqui, ó. Tá aqui o cheque, tá aqui, né? O que aconteceu, vamos começar. E foi aí. Eu comecei a estudar. Eu comecei a fazer internships sem pagamento num escritório de advogados e de consultoria. E basicamente foi aí que eu comecei a minha jornada como empreendedora. Logo depois que eu consegui a licença, na verdade. Então, quando o seu namorado ainda, né? Era namorado. Quando ele falou assim, vai empreender, vai seguir essa carreira, você já começou a pensar como business ou ainda aquela ideia de suporte, né? De ajudar as pessoas de forma profissional, da carreira. Aí você começou a estudar sobre a carreira. Como que foi esse início disso, né? Porque também isso era novo para você profissionalmente aqui. Era muito novo. E acho que todo mundo que trabalha em grandes empresas está tão acostumado ali com modelo de gestão. Sim, um processo fechado. Um processo de como funciona uma hierarquia numa grande empresa. Assim, eu nunca tinha pensado em empreender. Uma coisa que eu tinha de visão, né, minha visualização de quem a Marilene quer ser, eu sempre falava assim, eu quero ser uma subject matter expert. Eu quero ser uma pessoa que as pessoas param para ouvir, uma pessoa que é respeitada pelo que fala. Eu nunca imaginei que seria na área de imigração, né? Eu sempre pensei que fosse talvez na área de gestão, né? Mas, enfim, aconteceu isso. Eu posso dizer que, profissionalmente, meus sonhos se concretizaram aqui no Canadá. Então, basicamente, para responder sua pergunta, eu comecei a estudar Immigration Law, comecei a trabalhar como um voluntário, sem pagamento, nesse escritório. Eles fizeram uma oferta de trabalho depois para eu continuar com eles. E aí eu decidi que... Mas lá eles não atendiam brasileiros, né? E assim, né? Apesar de eu ter me apaixonado pelo Canadá, não tinha muito brasileiro aqui no Canadá. Não tinha. Era difícil você andar na rua e ouvir português. Tinha muito brasileiro que vinha para o intercâmbio ali de 1, 2, 3, 6 meses e voltava para o Brasil. Não era uma coisa tão comum. O Brasil estava muito bem há 11, 12 anos atrás. E as pessoas não vinham com o objetivo de, não, eu quero sair do Brasil, eu quero ficar no Canadá. As pessoas vinham realmente para melhorar o inglês. Sim. E voltar para o Brasil. Uma experiência. E muita gente até fala, Marilene, como você deixou tudo que você tinha aqui? Você estava tão bem, como você deixou? Não, porque eu vim buscar algo a mais, eu vim realizar algo que eu tinha planejado, que eu gostaria de viver, de ter essa experiência, né? Enfim, e aí eu queria ajudar brasileiros. Eu falava assim, o Canadá é perfeito. Só falta brasileiros, vamos trazer brasileiros, vamos encher de brasileiros, né? E uma das dores do meu processo foi a falta também de informação, né? E eu queria muito, muito, assim, eu acho que no final a gente olha para trás, a gente entende tudo o porquê que aconteceu cada coisa, né? Então, assim, por exemplo, da área de tecnologia, eu acho que traz ali uma questão do pensamento lógico, de criar um algoritmo para cada coisa, Sim. que traz muita clareza de como as coisas funcionam. Se você para ler a lei, ou se você para ler um guideline de um programa de imigração, você fica ali doido com tanta informação que tem. Mas se eu pego aquilo e eu converto aquilo num algoritmo, né, no que acontece em cada etapa e por quê, quais são as amarrações, que é uma coisa que eu acho que vem muito da área de tecnologia, de programação, de cientista da computação, né, que você aprende a ter essa visão lógica, eu acho que eu consegui ter muita clareza em entender os programas e comecei a trazer isso em conteúdo, né, na verdade, até assim, não só em conteúdo, mas eu estava ali, grupos do Facebook, eu ia lá e respondia as pessoas e chamava no privado, etc. E
Aí eu decidi, né, junto com uma parceria, começar a atender brasileiras. E eu nunca imaginei que a Ivisa ia ser hoje desse tamanho, com esse número de clientes já atendidos, sabe? Com esse corpo que a gente tem hoje. Meu foco foi, quero ajudar a trazer mais brasileiros e quero que as pessoas não passem o perrengue que eu passei por falta de informação. E como que foi para você iniciar o processo de, como você falou, você tinha uma experiência de grandes empresas, né? Grandes organizações, que tem toda uma estrutura organizacional, mas também física por trás, que normalmente a pessoa, um colaborador não imagina, né? Fala assim, eu vou montar um negócio. Tá tudo funcionando, mas como que você faz para tudo estar funcionando? Quando você começou lá atrás, quais foram os primeiros passos que você deu? Falou assim, agora eu vou montar uma estrutura. Você conseguiu começar, às vezes, de casa? Foi as pessoas que já estavam aqui que você abordou? Como que foi o início da Ivisa? Como ela nasceu e quais foram os seus desafios iniciais? Assim, de falar assim, olha, agora eu virei uma empreendedora. Eu estou ajudando, estou colaborando, mas qual que foi o dia a dia, os passos que você falou assim, olha, não sabia que era assim, né? Não sabia que tinha esses desafios. Eu acho que essa parte, assim, principalmente no começo, né? Então, assim, quando você fala assim, eu vou investir para poder ter um retorno de um investimento, né? Eu acho que a dificuldade eu vou colocar meu dinheiro, ele pode não voltar. Sim, sabe assim? sim. Sabe assim? Eu posso perder tudo. E aí, quando você precisa de investimento, primeiro assim, né? Eu vendi meu apartamento no Brasil para ter valor disponível para poder ajudar, né? Eu tinha, na época, né? Eu tinha já também me mudado junto com o meu atual marido, a gente foi morar junto. E aí, ele ajudava bastante nas despesas. Ajudava não, né? Ele cobria as despesas ali para eu poder me aventurar. É a parceria do casal, na verdade? Sim. E investir no negócio. E eu acho assim, que realmente exige muita coragem para você dizer, eu vou realmente colocar tudo que eu trabalhei, tudo que eu construí em algo e vou trabalhar duro ali né, cedinho até o final do dia. Às vezes, assim, eu trabalhei muitas vezes, assim, madrugada fora, né? E muitas vezes o que a gente recebia não cobria, né? Sim. Não cobria. E aí tinha uma assistente, aí você cobra o salário da assistente, mas você não tira um centavo pro seu bolso. E eu acho que isso, assim, demorou, né, um certo tempo para poder, enfim, dizer assim, o que a Ivisa tem de lucro cobre as despesas e o que a Ivisa tem de lucro permite que eu tenha alguma retirada para mim, né? Isso demorou bastante, mas assim, eu acho que eu não pensei nisso. Sim. Eu nunca pensei na parte financeira. Eu meio que assim, decidi fazer. Então, marido, assim, você segura as contas da casa? Posso me envolver, né? Posso investir de cabeça nesse projeto? Posso investir de cabeça? Pode. Né? Então, claro que ele foi um anjo na minha vida por me ajudar, mas assim, as despesas de morar e de comer estavam cobertas, eu não me importei de trabalhar e não ter retirada por mais de ano, inclusive, né? E para falar a verdade, muitas vezes, assim, sabe, tá na empresa. Sim. Eu nem lembro. Eu trabalho pelo amor a fazer acontecer e ajudar. E eu continuo até hoje, assim. Os primeiros passos, eu acho que o mais desafiante, principalmente quando é serviço, é a exposição, né? Porque você não está pegando um produto e vendendo um produto. Sim. Quando você parte para fabricar um produto, inclusive incluído nisso, ou vender o seu conhecimento técnico, tudo aquilo que você se expõe, tudo aquilo que você tem a entregar, a oferecer, é você se expor, né? Tem todo o desafio, o frio na barriga de falar assim, agora eu vou entregar o meu conhecimento, vou vender isso. E esse começo é um tempo, né? Que você vai se dedicar investindo até você começar a colher esses frutos. Mas eu acho que nesse ponto, assim, em termos de conhecimento, eu acho que eu sou
muito organizada para estudar e cair de cabeça e passar noites ali dizendo assim, eu jamais... E eu vejo, infelizmente, isso acontecer nessa parte de serviço. Pessoas ali que saem do curso, até de próprio Immigration Law, e vão representar a cliente. Eu falo assim, essa pessoa, eu tenho certeza, não tem ideia do que está fazendo. E eu fico muito frustrada. Então, eu tive uma experiência no escritório, né, enquanto eu estava estudando, que eu fiz todo o meu processo de internship. Né? Eu tive mentores que, ao longo da minha carreira, eu pagava para poder ter toda a assistência, para poder falar assim, estou com um caso como esse, preciso de ajuda. Além de pesquisar muito. Assim, eu nunca fiz nenhum caso que eu dizia, não estou 100% segura que é o melhor caso que pode acontecer. Ótimo. E eu acho assim que a paixão que eu tenho de ser uma resolvedora de problemas, de dizer assim, eu quero resolver o problema, eu quero fazer o meu melhor, eu acho que é muito único e acho que é um pouco também do porquê a Evisa tem hoje... Chegou onde chegou e tem toda essa credibilidade no mercado, né? Porque, assim, eu fui capaz de sintetizar muito bem cada uma das informações. Eu acho que hoje a Evisa está muito além. A Evisa forma profissionais, né? Então, por exemplo, a Evisa está no mercado aí há quase 10 anos, né? A partir do segundo ano, eu comecei a contratar outros consultores. Então, eu tenho consultores que estão comigo até hoje, que entraram comigo em 2015, 2016, 2017, 2018. Ou seja, mais de 5, 6, 7, 8 anos de experiência no mercado, né? E que... eu fui formando, né? Conhecem a cultura da Evisa, né? Conhecem a sua cultura de trabalho, de tudo. E é uma e são os melhores do mercado em conhecimento técnico sobre imigração, sem dúvidas. E eu acho que eu vou falar assim, é um prazer muito grande, mesmo... Quem trabalha para multinacionais, empresas grandes, carregam a marca, né? Você veste a bandeira ou a camisa daquela empresa, mas quando você veste a sua própria camisa, né? A sua marca, você criou do zero... Todo o conceito, o atendimento, o trato, o cuidado, o zelo com o cliente. Você fala assim, eu criei isso, né? É um orgulho. É um orgulho que o empreendedor tem que ter do seu projeto. Com certeza. Tem todo aquele frio na barriga no começo, tem aquela exposição de se colocar, de começar, né? Algo novo. Sim. E depois você fala assim, tá lá o que eu consegui conquistar. Sim. E hoje, olhando para esses 10 anos... O que você acha que foi os pontos ou os momentos marcantes nessa caminhada sua? Quais foram os pontos que você falou assim, eu vou guardar isso na história? Olha, é muito legal essa pergunta. Eu acho que é sempre os desafios, né, e os aprendizados, sem dúvida. Eu acho que quando você é apaixonada pelo que faz, ou quando você trabalha para o seu próprio negócio, é muito difícil não ter emoção conectada com tudo que você faz. Sabe assim? Emoção do ponto de que se algo não sair de como você gostaria, de alguma forma, porque eu sou virginiana, eu sou perfeccionista, então eu naturalmente já sofro quando algo não é perfeito. Isso faz parte da minha personalidade, faz parte de quem eu sou. Só que às vezes tem o que a gente considera perfeito e tem às vezes assim, algo não aconteceu como você gostaria, né? Mesmo que você fez o seu melhor. Eu acho que foi um aprendizado muito grande não se penalizar, não se flagelar quando alguma coisa acontece, sabe? Ou não ter ali muito... Não lidar isso com emoção, sabe? Assim, de uma forma muito passionate, assim, como tudo na minha vida, de voltar para o lógico e pensar, né? Ok, não tem como ser 100% perfeito. Se isso deu errado, o que você pode fazer para não acontecer mais? O que fica de aprendizado? Qual que é o seu ganho? Então, assim, eu acho que ao longo da jornada, você começa... Eu criei um processo muito claro de como que eu aprendo com cada um dos desafios, sabe? Então, eu acho que é de gestão de pessoas, eu acho que é gestão de clientes, né? Então, assim, são muitos aprendizados, né? Então, por exemplo, gestão do mercado e da competitividade, né? Então, assim, acho que no começo, quando a Evisa começou a crescer, muitas pessoas me atacavam
Porque achavam que eu estava pegando e monopolizando o mercado e sabe... Enfim, então esse ali foi um aprendizado que eu acho que com maturidade, não só eu, mas as outras pessoas começaram a entender assim que serviço... Você não tem um cliente que você rouba de alguém, necessariamente. O mercado tem Sim. cliente para todo mundo, né? E as pessoas vão querer trabalhar com você porque ela se conectou com você de alguma forma, porque ela reconhece o seu potencial, reconhece o seu profissionalismo, né? Você tem ali as características que são importantes para aquela pessoa, para aquele indivíduo, né? Para sentir a confiança de entregar o sonho, né? E aí é por isso que, assim, existe, claro, competitividade, mas, assim, a pessoa que quer trabalhar com você, ela vai te escolher e ponto, acabou. Né? Então, não precisa ser essa briga, né? Então, eu acho que muito mais, talvez, foi um aprendizado aí dos meus concorrentes até, porque na época, assim, eu tive ali, sabe, muita coisa que eu não estava esperando, sabe? Assim, de retaliação, de estar crescendo, né? Uma outra coisa que é interessante, assim, que as pessoas, às vezes, criam esse estigma, assim, do tipo, a Evisa agora é grande. Você não é mais um cliente importante. Isso não existe. A gente criou uma estrutura, eu peguei toda a minha experiência de escalar, de implementar projetos escaláveis e grandiosos de tecnologia e eu trouxe para a Evisa, para a gente continuar dando sempre um atendimento personalizado, um atendimento customizado e cada cliente é importante. Tanto que, assim, a razão pela qual a Evisa cresceu e não continua sendo uma empresa de uma consultora, né, e sim agora uma empresa com 8 consultores, é porque sim, eu quero que cada consultor acompanhe cada um dos clientes, né? E eu diria assim, eu estou envolvida em todos os processos, porque eu estou sempre ali com os nossos consultores, discutindo os casos com eles, entendeu? Vira e mexe, até na sexta-feira, por exemplo, eu atendi uma meeting com uma outra consultora Evisa junto com o cliente, então o cliente estava com 2 consultoras e a gente vê assim que, por exemplo, né, assim, empresas que às vezes tentam escalar só colocam um assistente para lidar com o caso, né? A pessoa nunca mais fala com o consultor. Aí sim, né? O cliente deixou de ser importante. Na Evisa, não. A gente criou uma estrutura para manter a qualidade. Pelo contrário, assim, cada vez mais melhorar a qualidade. Mas esse... Por exemplo, eu acho que, graças a Deus, foi um desafio muito tranquilo para mim, porque eu já vim com esse mindset, assim, do tipo, a gente precisa sempre focar. Assim, amparar. Uma coisa que eu falo para toda pessoa, cada pessoa que entra na Evisa, principalmente quando ela já está aqui no Canadá, você nunca pode esquecer do que foi o seu processo para você, do seu sentimento, do seu estresse, da sua ansiedade, né? E tem empatia com o cliente, do momento que ele está vivendo. Não deixa acontecer. Pode passar 2, 3, 5, 10 anos do que você viveu. Mas lembra aquele sentimento. Lembra o quão sozinho você se sentiu naquele momento. Nosso papel aqui não é só direcionar, é também de acolher, né? Da pessoa sentir assim, não, tem alguém segurando a minha mão. Então, acho que isso é uma coisa assim que eu reforço muito na Evisa, né? E sim, cada cliente é importante, cada indicação, cada recomendação, eu fico assim, eternamente grata, né? E aí, falando um pouquinho, né, eu falo mesmo dos desafios, talvez pessoais, não do negócio, mas assim, olhar para o copo cheio ao invés do copo vazio, né? Então, quando eu tenho lá, antes, né, quando a gente recebia, às vezes, uma review negativa, por exemplo, acabava o dia, né? Ficava muito triste. Não, hoje eu tenho um approach técnico, né? Sim. Vamos tentar entender o que aconteceu. Foi uma visão distorcida do que a gente quis dizer. Vamos tentar esclarecer a comunicação. Vamos tentar entender. Existe algum aprendizado? Existe um pedido de desculpas que eu preciso fazer? Ou existe alguma, né, compensação? Ou não, a pessoa está ali fora da casinha, sim, com uma expectativa completamente errada, né? E aí, então, essa parte que às vezes causava, nessa coisa da crítica, me causava muita dor, eu aprendi a ter um approach de forma técnica, olhar assim, poxa, eu tenho mais de 15 mil famílias que confiaram o sonho dele da Evisa e que conseguiram chegar aqui no Canadá com sucesso, né? Pessoas não só brasileiros, 80% do nosso mercado são brasileiros, mas pessoas de vários outros países. A gente contou, a última vez que eu contei, era mais de 60 países ao redor do mundo que a gente já ajudou, né? É assim, eu não vou deixar uma pessoa que não está reconhecendo o meu valor
estragar o meu dia ou fazer com que eu duvide da minha capacidade. Mas aconteceu no passado, no começo, né? De eu passar, às vezes, noites em claro, chorar e ficar, poxa, por que eu não estou sendo bem interpretada? Porque eu estou fazendo o meu melhor. Então, eu continuo fazendo o meu melhor, eu continuo me preocupando com cada cliente, mas eu aprendi, sabe, a lidar com isso. Que eu acho que quando é sua empresa, é seu filho. É você, né? É você. Eu falo, usando termos do Brasil, você não consegue separar o empreendedor da empresa. Às vezes, muita gente às vezes critica a empresa e depois quer que o empreendedor entenda muito bem essa linha onde separa, mas não tem jeito, porque, na verdade, você dedica, igual você falou, 10, 12, 16 horas, quantas horas forem, dia, noite, por dia, não importa, porque é parte de você, né? É uma extensão daquilo que você deseja entregar ou deixar, é aquilo que você está construindo. Com como funciona a estrutura mesmo, assim? Você tem um escritório, quais as licenças que precisa? Se a pessoa... Porque é diferente, né? Assim, o Canadá, como ele tem a legalização, tem os permits para você ter, né? Os consultores. Você precisa de um grande espaço. Como que é a estrutura da Evisa, por exemplo? Então, para ter a licença, para ser um consultor regulamentado, tem que estudar um diploma de Immigration Law aqui no Canadá e depois fazer um exame, né? A gente chama de um exame de bar, que é se você passar, você vai conseguir ter a licença. Se você não passar, você pode só ter um número limitado de tentativas e aí acabou. Né? Então, você tem que ter essa licença e você mantém essa licença. Você é auditado, você paga uma anuidade, né? Então, você tem que estudar, né, um certo número de horas por ano para continuar mantendo a sua licença ativa. Então, esse é o processo que eu fiz e os demais, né, consultores e Visa também passaram para ter aí a licença certinha, em good standing, como a gente fala, para poder atuar como consultor. A Evisa hoje, né, então a matriz é aqui em Vancouver, mas nós temos 4 operações distintas. Matriz em Vancouver, né, headquartered just 2 blocks away, aqui do consulado. Vamos lá tomar um café depois. Com certeza, com certeza. A gente tem um escritório em Toronto, que a gente abriu em 2016. A gente tem o escritório do Irã, no Teherã, a gente abriu um escritório lá. E a gente tem uma operação no Brasil que foi aberta no finalzinho de 2019, um escritório físico. Por conta da pandemia, o escritório físico foi fechado em abril, maio de 2020. Foi bem no meio da pandemia. E a gente não reabriu o escritório, mas eu tenho toda uma equipe trabalhando do Brasil. Né? Então, a gente considera que a gente tem 4 localidades hoje, são 54 funcionários, né? 8 família já grande. 54 funcionários e a gente, né, a Evisa começou com um approach de ajudar as pessoas com vistos e imigração para o Canadá, ponto. Só que a gente começou a pensar assim, como que eu ajudo esse imigrante a resolver todas as dores dele quando ele vem para o Canadá, né? Então, por exemplo, a gente implementou em 2018 o serviço de intercâmbio, de estudos, né? Porque a gente via que muita gente que fazia aquela consulta e falava assim, quero sair do país, tem processos de imigração? Tem processos de imigração. Mas, às vezes, a pessoa não se qualificava e, para ela se qualificar, precisava vir estudar, né? Então, a gente primeiro indicava para parceiros e a gente não ficava, às vezes, feliz com o atendimento, né? Existe muito essa relação por indicação, né? Você indica para uma segunda empresa que não tem nada a ver com você. Se a pessoa não é bem atendida naquela empresa que você indicou, você perde o cliente. Sim. Muitas vezes você perde cliente, as pessoas não conseguem separar. Esse foi um aprendizado também. Então, a gente falou assim, poxa, como tem uma boa parte dos clientes que precisam disso, vamos trazer a parte de intercâmbio, estudo de diploma, certificado, graduação, pós-graduação, mestrado aqui no Canadá, porque faz todo sentido. Quando a pessoa planeja, eu vou planejar, um caminho ao estudo, mas eu vou te dizer, quem vai estudar se é você, seu esposo ou esposa, né? Qual que é a cidade para fazer o processo acontecer? Então, a gente faz todo um planejamento e vai monitorando, vai acompanhando. Faz o visto, né? Então, o seu visto, para ter mais chance de ser aprovado, tem que ser um programa assim assado, não pode ser mais do que esse custo, de acordo com o que você tem. Então, todo o planejamento globalizado. Aí não é uma consultoria
específica para tirar um visto ou tirar um visto ou um processo. É uma consultoria personalizada pela situação da pessoa, né? Assim, o que enquadra mais ao perfil. E você falou agora há pouco tempo, e vale reforçar, você que pretende migrar, você que ainda não está fora do Brasil ainda, procure pessoas credenciadas. Você às vezes pode ouvir um conselho, mas você está depositando o seu futuro na mão de alguém, né? O seu sonho, às vezes as suas economias. Então faça com alguém que tenha toda a licença. Você pode questionar, né? Não é errado você perguntar de onde que é, qual que é a sua experiência, olhe os reviews e procure alguém que consiga entender e traduzir o que você quer. E seja claro com o que você quer também, que eu acho que deve ser um desafio ouvir a pessoa realmente expressar os desejos. A gente fala que consultor, doutor, médico e advogado, você tem que ser totalmente transparente com a situação, com o que você quer, porque senão você não consegue um diagnóstico, né? Vamos fazer esse nome mais afinado. Mas essa estrutura coordenando toda de Vancouver, o que você vê para o futuro, Helene? O que você planeja? Eu acho que a Evisa está sempre pensando nisso, né? Então, a gente trouxe a divisão de Education, a gente trouxe a divisão de carreiras, então tem uma consultora de carreiras ajudando as pessoas a preparar um resumê, cover letter, LinkedIn, ensinando estratégias de como entrar no mercado de trabalho. Eu, baseado na minha experiência, eu tento ajudar as pessoas, tira esse mindset que você não vai conseguir um trabalho na sua área, você pode, né? A gente pode fazer todo esse estudo contigo e te preparar para isso, então conta com a gente. A gente tem a divisão de business agora, então a Evisa, não agora, mas assim, a Evisa tem ajudado empreendedores a vir para o Canadá e se estabelecer no Canadá e conseguir aí montar business plan, então um plano de negócio, né, baseado no mercado canadense. Então, a gente ajuda empreendedores a fazer essa transição também, a imigrar com business também, seja startup, seja estabelecimento de uma empresa. Então, a gente, né, tem a divisão ali de business plan, que cria o business plan alinhado com o programa de migração. E eu acho que é isso, né? A gente está sempre buscando o que mais eu posso fazer para que o meu cliente, quando ele vir, ele sabe que a Evisa, ele chegou na Evisa, ele vai estar no lugar certo, ele vai ser ajudado, ele vai ter ali um atendimento global, porque não tem coisa pior, né, que acontecia, por exemplo, quando a gente falava assim, você tem que estudar assim, faz uma matrícula no curso e você volta no curso assim, assado, você volta pra gente fazer o visto. Aí a empresa mudou totalmente o planejamento dele, não colocou o curso que a gente disse, e aí a pessoa vem para mandar o visto e fala assim, poxa, mas se eu fizer o visto dessa forma, sua chance de ser recusada é muito maior. Mas aí a pessoa já pagou e aí não dá mais para voltar, sabe? Então, a gente tinha muito disso, assim, da pessoa ter que fazer um pedaço com outra empresa, com outro parceiro, e não ter o atendimento que precisava, e a gente acabar colocando em risco a aplicação. Então, isso acho que que a gente está focando agora, né? De continuar tentando entender o que mais que eu posso incluir para poder aumentar, assim, o conforto e a experiência do cliente, da pessoa que decide fazer essa transição, que já é tão difícil por si só, né? Uma coisa que desmistifica um pouco é a questão dos processos, né? Porque o Canadá foi sempre muito famoso de você vir só para estudar ou conseguir, às vezes, um programa específico de alguma região para vir trabalhar. Mas o estudo sempre foi o carro-chefe, né? Sim. E existe um processo, você que é empreendedor, até no Brasil mesmo, você consegue vir como empreendedor, né? Existem províncias, existem programas específicos. Sim. Então, tá aí a dica. Você que empreende no Brasil e às vezes, não quero voltar para estudar, eu queria emigrar, mas... Não quero estudar, eu quero continuar com o meu negócio. Então, você pode consultar, fazer lá o contato, porque existem processos. E eu vejo muita gente, às vezes, que eram empreendedores e um dos objetivos nosso com o podcast, com o Podbem, é justamente trazer de volta o empreendedorismo. Porque eu conheço pessoas que eram empreendedores no Brasil, mas vieram para o Canadá, chegaram aqui para algum outro programa de trabalho, de estudo. E a rotina, a gente sabe que o Canadá, mesmo você trabalhando, você tem uma qualidade de vida excelente. Sim. Então, aquele sentimento de empreender, de se desafiar, ele fica um pouco na prateleira, ele não há.
Então, você que é empreendedor, vem empreender. Traga o seu projeto, traga a sua empresa, traga o seu desejo de vir para a economia canadense ou fora, mundo afora também, né? E quem não é empreendedor pode também começar a empreender. Porque Sim. tem muita gente que, diferente de mim, né, que nunca tinha pensado, né, foi uma coisa que acho que as coisas foram acontecendo e me levaram a chegar onde estou, né? Claro que, assim, eu entendia, tá, é isso que eu então vou fazer? Vamos embora. E aí eu me dedicava de cabeça, assim, de criar o processo, de criar o projeto, etc. Mas, assim, tem muita gente que tá com esse pensamento, né? Eu acho que é uma coisa que tá acontecendo no mundo agora, das pessoas pensarem assim, poxa, eu quero mais qualidade de vida, eu quero mais flexibilidade, eu quero mais tempo com meus filhos. Tem uma questão do mercado brasileiro, né, que eu acho que, dependendo da idade, as pessoas vão perdendo o valor do mercado de trabalho, né? Vai ficando... se a pessoa, vamos supor, perdeu o emprego, é muito difícil se restabelecer no mercado de trabalho com o mesmo salário, com o mesmo patamar, porque vai ter alguém mais novo, mais barato, existe um certo preconceito para quem é mais velho. Você fala assim, poxa, não, eu não quero passar por isso de novo, eu quero agora empreender, né? E aí tem vários caminhos que a gente pode explorar, com certeza, né? Eu acho que... como você falou, né, cada pessoa que decide imigrar, ele já é uma espécie assim, não é conservador, é uma pessoa que já saiu ali da zona de conforto, né? Sim. E quando você faz isso, eu acho que a sensação que você tem, né, quando você imigra, passa por perrengue. Eu não contei muitos dos perrengues que eu passei e às vezes ainda passo, né? Eu acho que não é talvez falar tanto assim dessas. São memórias boas hoje, mas assim, quando a gente passa por perrengue, quando a gente nos dá essa oportunidade de sair da zona de conforto, o sentimento que você tem de orgulho de você mesmo, de falar assim, poxa, eu me permiti ter essa experiência e eu consegui vencer. Eu acho que é um sentimento muito maravilhoso para você ter para a vida. Seja o que você for fazer, toda vez que você está numa zona de conforto, mas por algum motivo tem alguma coisa te dizendo assim, olha, você pode mais, você merece mais, você pode ser diferente, você quer algo diferente, né? A primeira coisa é sonhar, é acreditar que pode acontecer, é visualizar, mas é também fazer acontecer, porque tem gente também só vivendo no mundo do sonho. Eu sonho, mas não move, não toma uma ação para fazer, né? Dá frio na barriga, mas tem que fazer. Tem que fazer, se tem medo, vai com medo mesmo. É isso né? aí. Essa é a nossa fala, vai com medo mesmo, que você se desafie e avance. Nós estamos caminhando para o final. Quais são os conselhos especiais, Marlene, que você gostaria de dar para quem está com essas dúvidas, seja no Brasil, seja fora, que já está fora e que quer empreender? O que você gostaria de deixar para eles que eles estão nos assistindo ou nos ouvindo, para motivá-los a seguir nesse caminho? Ou quais são as portas que eles devem bater? Onde começar a procurar? Sim. Bom, acho que a primeira coisa é... Se você tem aquela pulguinha, né, de falar assim, poxa, eu quero considerar essa oportunidade, marca com a gente uma consulta, né, com os consultores Ivisa. Tá no nosso site, é só entrar no ivisaimmigration.com. Tem essa conversa, né? Às vezes a consulta, a gente tá lá para falar da questão técnica, né, do tipo, é esse programa que você vai qualificar, baseado nos objetivos que você tem, mas não só isso, né? Se você tiver dúvidas ali de forma geral, poxa, você acha que eu vou acostumar? A gente compartilha isso também, né? Como que você acha que vai ser o mercado de trabalho? Você acha que, baseado no que a gente vê, no que a gente atende, né? Você acha que tem essa chance, etc. A gente está aqui para ajudar, para colaborar. E o serviço, na verdade, ela se torna uma parceria, do tipo, a gente está junto nessa, sabe? Sim. E eu acho que entender o que você precisa fazer, eu acho que é uma coisa muito importante, que as pessoas, às vezes, elas até planejam, mas elas ficam com tanto medo de dar errado que elas sequer iniciam. Elas ficam com medo de, o que as pessoas vão pensar de mim se eu for e não der certo, eu ter que voltar para o Brasil. Não pense nas pessoas. Não existe perda no Plano Canadá. Se você investiu, se você veio estudar, por algum motivo não foi para você, você sai daqui com um diploma super bem valorizado
em qualquer lugar do mundo, inclusive no Brasil, que vai te deixar um profissional diferenciado. Sim. Se você veio, não gostou, quer voltar, tenho certeza que o que você viu da cultura, o que você viu o que você melhorou do seu inglês, vai te trazer vai fazer uma diferença na sua vida. Então, assim, as pessoas às vezes pensam tanto no medo e elas esquecem do quão maravilhoso é o crescimento pessoal que você tem quando você se expõe a uma oportunidade dessa, sabe? Então, eu falo muito, não tem perda. Tem talvez um investimento, assim... Eu acho que só não dá certo quando a pessoa realmente não está disposta ali sabe, a pensar em todas as possibilidades e a correr atrás de todas as possibilidades, sabe? Mas, assim, vamos supor que deu errado, né? Eu sou da opinião, assim, que dinheiro a gente corre atrás, né? O dinheiro é um meio de você conseguir as coisas, e é claro que é importante, mas o mais importante, assim, é você, sabe, se tornar uma pessoa melhor, cada vez melhor, seja profissional, seja pessoal, e é por isso, assim, não deixe o medo. Sim. Não deixe o medo te bloquear. Tem que correr atrás. Tem que fazer acontecer. Eu acho que esse é o meu conselho, assim, que eu vejo pessoas que estão infelizes e ficam com medo, né? Não tenha medo. Se você tem alguma dúvida, como a Marilene falou, pode entrar em contato, né, Marilene, nas redes sociais. Você vai achar vários links na descrição desse vídeo. Vocês vão ter lá o Instagram, o site, provavelmente Facebook. Tá sempre tendo lives. Sim, né? Sim, temos live toda semana. Isso, esclarecendo todas as dúvidas. Como ela falou, tem medo? Vai com medo mesmo. Não se prive da experiência. Exato. Não se prive da experiência. Não se importe de se expor. A gente que quer empreender, que quer começar algo, você vai se expor. E essa exposição, ela é natural. Sim. Mas persista no que você quer. Ache uma forma diferente. Ache uma forma de solucionar. E nós, como Pode Bem, como Ivisa, tenho certeza, estamos de portas abertas para tirar suas dúvidas, ajudar você, brasileiro e empreendedor, que quer fazer algo mais, quer dar o próximo passo. Sim, né? Com certeza. Quer uma vida melhor para a família e para os filhos. Sim. É uma experiência maravilhosa. A gente que tem 5 anos só, eu tenho 5 anos de Canadá. Tá ótimo. É uma montanha russa de emoções e empreender sempre é desafiante. Então venha, conte com a gente. Com certeza. Nossos negócios, nossas empresas, o Pode Bem está de portas abertas. Marilene, na hora que você precisar, o Pode Bem também é um canal aberto para você. Obrigada. A gente está aqui para ser mais uma voz para os brasileiros. Então, conte com a gente. Muito obrigado por ter vindo. Obrigada pelo convite. A gente sabe como o dia é corrido, mas estamos aqui mais uma vez, tá bom? Obrigada pelo convite. Obrigada a todos que nos assistiram e desejo muito sucesso para vocês. E a Ivisa também está aqui para te ajudar no que precisar. Ótimo. Obrigado, gente. Até a próxima. Continue com a gente nos próximos episódios. Até